Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta pro Poca Plus. Eu sou o Vitor e tá aí o grande Fábio comigo de novo. Isso aí, estamos de volta para mais uma análise de série, né, da Marvel Studios. Uma boa É, série, mas acho que o que mais empolgou foi o pós-crédito. então, né, vamos falar um pouquinho de Miss Marvel, a série mais recente aí que lançou no Disney Plus, né, no streaming. Segunda personagem inédita até uma série, né, a primeira foi Cavaleiro da Lua, e agora a gente teve Miss Marvel. Eu ouvi muita gente chamando de a primeira série adolescente da Marvel. Mas assim, é claramente a Marvel pavimentando o terreno para a equipe mais jovem, né? Provavelmente Jovens Vingadores. Sim, as séries já têm feito muito isso, né? A do Gavião Arqueiro puxando a Kate Bishop. Também tivemos outros casos, né? Lá como o neto do. O neto do Capitão América lá Do no Falcão Isaiah Soldado Bradley. Invernal, do Isaiah Bradley, isso, é. O neto dele também estava ali, também foi um sinal, os gêmeos da Wanda. Eles estão a todo tempo tentando inserir esses personagens mais jovens para no futuro colherem, né, uma nova formação que pode vir a ser o que seria o que foi o Vingadores em 2012, né, como Jovens Vingadores, como você bem disse. Mas aí fica Sim. tudo muito no Assim, teaser, né? No teaser e tal. A realidade para hoje é que essa personagem está pronta para entrar e expandir, né, o núcleo da Capitã Marvel, né? Acho que desde o começo a série deixa bem claro, né, que a Kamala ela é super fã da Capitã Marvel, que a Capitã Marvel foi quem salvou o mundo, né, em Vingadores Ultimato, né? Porque evidentemente ela brinca com recortes do que a população sabe, né? E não é muito, né? Basicamente a maioria das coisas, a maior parte das coisas ela soube pelo podcast do Scott Lang, né? O Homem-Formiga, que o comecinho da série deixa claro que ele agora passa as informações, né? Do que é, aconteceu. então. Mas assim, a Marvel também durante muito tempo pavimentou. Muito tempo não, mas durante um tempinho ela pavimentou o terreno para Thunderbolts e já foi confirmado. Então Jovens Vingadores vai no mesmo barco, uma hora vai ser confirmado. Assim como eu falei lá na série de Cavaleiro da Lua, inclusive já vou deixar o linkzinho aí. Eu acho que a Marvel também está se encaminhando ali para Midnight Suns, né? A equipe mais voltada pro misticismo, pro tipo a Liga da Justiça Sombria. E a mesma coisa vai ser com os Jovens Vingadores. Cedo ou tarde eles vão confirmar, tá praticamente. Eu acho que se tá mais claro, inclusive, que tava Thunderbolts, né? Sim, sim. Concordo. Mas assim, é uma chama, né? Que está sendo atendida e tal. Que está sendo colocada para sinalizar que lá na frente vai ser trabalhado melhor esse enredo de uma equipe jovem. E aí quando você lida com um jovem, a série deixa muito, muito claro, você lida com às vezes a falta de responsabilidade, né? A falta de tato que normalmente o adolescente tem para muitas coisas, né? Como a Uhum. maturidade, né? Enfim, vários aspectos da vida, né? Ela tem 16 anos, então ela tá começando a vida, né? De fato, né? A puberdade, o primeiro amor, né? Aquelas coisas que normalmente todo adolescente vive. Com esse aspecto, né? De uma família que guarda ali o segredo do bracelete. E aí fica a minha crítica. Porque nos quadrinhos a personagem tem os poderes lá de ser elástica e tal, e lidar com o próprio corpo, né? Que não é uma coisa que interfira muito na série aqui, não nesses aspectos, né? Mas enfim, é colocada em alguns pontos essa questão social, né? Da personagem. Mas aqui eles trabalham muito com a ideia de que o bracelete é quem gera emana aquela energia que faz ela ter os superpoderes, né? De criar aquelas camadas, né? De energia cósmica, meio Ela uma luz assim, canaliza a meio. energia do Nur. Isso, isso, isso. E aí você passa a série inteira imaginando que aquilo ali é o componente que faz a funcionalidade, né, dos poderes dela. E no final, de repente, já não é mais, né? A gente pode falar isso daqui a pouco. Mas isso aí ficou meio estranho, porque a gente ficou focando muito na questão do bracelete, que o bracelete da família é importante.
E talvez ele nem seja tão importante assim, né? Não, então, a gente já vai chegar nesse ponto, mas falando um pouquinho, fazendo um paralelo com os quadrinhos, como você falou, nos quadrinhos ela é uma inumana e tal, ela tem uns poderes um pouquinho diferentes, mas assim, isso me decepcionou um pouco, por quê? Porque nos quadrinhos ela se estica, ela cria umas mãozonas, uns Até pezãos ela e tal. fez isso, né? Mas não do jeito que você imagina. Então, não desse jeito. Com esses feixes de luz. Né? Então, não faz isso. Você quer derrubar tudo, mas assim, isso me decepcionou um pouquinho. Por quê? Porque a Kamala nos quadrinhos, ela tem vergonha além dela ser uma inumana, ela tem vergonha dos poderes dela. E isso não foi muito explorado na série, porque virou uma coisa cósmica e tal. Então, não tem essa vergonha que ela tinha nos quadrinhos, né? Porque ela achava os poderes dela feio. E isso ela teve que trabalhar um pouco o mental dela nos quadrinhos e tal, pra saber que os poderes dela são tão úteis quanto de qualquer outra pessoa. Mas a gente sabe muito bem que na série mudou por causa do Senhor Fantástico, né? Sim, assim, e é o dilema de mutante no humano, seja lá qual for o tipo de aprimorado, né, que a gente costuma usar esse termo no MCU, sempre tem aquele personagem que não gosta dos próprios poderes, né? Porque ele não ganhou, por exemplo, não é igual o Homem de Ferro, que escolheu ser aquele cara da armadura super forte, ou como vários outros, né, que viram heróis por opção, né, e não por necessidade, como o caso do Homem-Formiga, talvez. No caso dos mutantes, eles sempre têm essa coisa de entender por que eu sou assim, por que eu tenho isso, né? Não queria ter isso, mas tenho. Aqui não, né? Aqui eles trabalham com a pegada de uma menina que queria desde o começo ser super heroína, que é super fã da Capitã Marvel, aliás, a Iman Vellani, que descoberta da Marvel, né? A menina é muito graciosa, ela é super fã, né? Inclusive, teve polêmica aí, né? Porque discordou de algumas decisões artísticas da Marvel Studios e tal. Enfim, quem quiser saber mais pode só catar na internet aí. Que achado a atriz, né? Super bem na personagem. A personagem tem carisma, ela realmente contracena, talvez como ela seja na vida real, né? Uma adolescente. Ela já não é mais adolescente, ela já é de maior de idade, mas enfim. Ainda com a cabeça, né, de um adolescente, com as decisões ali erradas e tal, e às vezes tentando ser melhor a cada dia e proteger os amigos, aquela coisa toda. E eles tratam muito bem, né, e tratam muito bem também a questão de uma paquistanesa, né, de uma descendente de paquistaneses morando em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Isso também é muito bem colocado na série, sempre temáticas legais que a Marvel explora, né, nos seus filmes e nas suas séries. Muita graciosidade, né? A personagem realmente ela tem um carisma muito forte. Desde o começo a gente vai, como é que diz, se enturmando com o núcleo dos personagens dela, né? Que é o Bruno, que é o melhor amigo, que é dono que ele trabalha, né, numa loja da família e mexe com tecnologia, aquele cientista jovem, né, que também sempre tem, enfim. Tem a Nakia, que é a amiga que está muito mais vinculada com a religião, né? Também da família e tal, que é aquela coisa da parte muçulmana, né? E que inclusive é muito celebrada durante a série, né? Os grandes momentos ali dos hindus contra os muçulmanos, da divisão da Índia com o Paquistão, pontos históricos ali colocados na série, da partição. Apesar de eu achar que eles fogem, essa relação com a história foge um pouco do tom da série, e me tira um pouco da série também, apesar de ter só certa importância pro plot da série, mas eu achei bacana, enfim. E muito colorida a série, né? A série festeja com essa vibração colorida que é muito peculiar do quadrinho, né? E acho que isso foi bem passado, inclusive todas as logomarcas da personagem, tudo muito igual ao quadrinho. Isso também foi bacana. As decisões foram bem legais, as decisões artísticas de fotografia foram bem legais na série. A direção de arte nesse quesito ficou muito boa. Eu amei essas animaçõezinhas, tudo que acontecia, sei lá, a mensagenzinha aparecia a partir de alguma parte do cenário e tal. Nossa, muito legal.
Aquela partezinha lá como se fosse os grafites na parede animado, cara, isso ficou muito bom. E como você falou, a parte da herança ali cultural, né, do Paquistão, cara, isso foi muito bom. Inclusive eles reaproveitaram. Eu me decepcionei um pouco porque eles tiraram essa parte como eu falei, dela sentir os poderes feios, mas eu gostei que eles aproveitaram a parte da mitologia ali paquistanesa, dos Dijin e tal. Isso ficou bem legal. E aí você falou bem, né? A questão dos Dijin, que na teoria são os vilões dessa primeira temporada, que a gente trata como primeira temporada, mas a gente não sabe se vai ter uma segunda, né? Porque as coisas da Marvel Studios não ocorrem dessa maneira, né? Elas têm seu próprio ponto de vista e um filme continua no outro, uma série continua na outra, por aí vai. Mas tendo essa ideia de pessoas que vieram de outra dimensão, né, e fazendo com que essas pessoas sejam os vilões, porque eles precisam ir voltar para o outro lado, e não importa a maneira com que eles usem, né, para poder chegar, né, o objetivo e tal. Mas eu não sei, talvez esse seja o meu grande problema com a série. Os acontecimentos dela em si não me geram tanto impacto. Óbvio que tem sempre aquela coisa de que às vezes para aquela história ter um poder, ter uma força, precisa sempre ter uma morte, alguém morrer e tal. Não, até acho que não tenha sido o caso, né? Mas acho que faltou esse peso dramático para a série, já que durante todo momento tem aquela preocupação dos pais com a segurança da filha e tal, que em determinado momento a mãe não quer nem que ela participe de um evento sobre Vingadores, né? Porque ela é muito fã e ela queria ir. De uma hora para outra isso descola muito, né? Eu acho que a mãe dela muda muito de personalidade, com aquela pessoa muito caridosa. Ela, em determinado momento, ela já não tá tão preocupada com a filha, ou se tá, confia ali nas mãos dos primos dela e whatever. Isso, sei lá, eu sinto que há uma mudança de personalidade muito forte da mãe, com esse cuidado e tal, e é uma certa falta de uma sensação de perigo, né? Uma noção de fato de que os personagens estão em risco. Fica muito essa coisa dos personagens que vieram de outra dimensão, e também aquele jogo, né, aquela brincadeira toda com o departamento que foi fundado lá pelo Tony Stark, né, dos controle de danos. Controle de danos que começa ali em Homem-Aranha de Volta ao Lar como uma maneira de recuperar artefatos alienígenas que ficaram em batalhas, enfim, como a de Nova York, etc, e que pós a morte do Tony Stark me parece que vira uma outra coisa, né? Meio que se solta, né? Tem esse desprendimento com as indústrias Stark, e passa a agir como um órgão mais policiativo, né? Que corre atrás de figuras, de pessoas que tenham superpoderes e que possam ser prejudiciais à convivência na sociedade, em determinados momentos com muito preconceito, né? Tem a agente principal deles lá, que mete um papo, né, de que essas pessoas são perigosas e tal. Tipo, dá a entender que talvez seja pelo fato de ser criança, mas depois o comportamento dela dá a impressão de que é porque ela é paquistanesa, enfim, que os Estados Unidos às vezes comporta outras culturas sem saber o perigo que elas levam, né? Enfim, tem essa pegada e tal, mas a gente não tem essa sensação de perigo, de risco. A série ela não te impõe isso, como por exemplo Cavaleiro da Lua. O cara chegou até a morrer, pô. Morreu e foi pra uma outra dimensão lá e depois voltou. Né? A gente não tem esse peso, né, em Miss Marvel. Apesar de que Miss Marvel, eu já posso adiantar, considero bem melhor que Cavaleiro da Lua. Então, só complementando, primeira parte da mãe que você falou. Isso realmente me incomodou, acho que foi no episódio 5 ali, que ela vê a Kamala usando todos os poderes ali. Do nada ela passa a simplesmente aceitar aceitar, tipo, apoiar muito ela rápido, ser uma. Né?
né, uma heroína muito rápida, aconteceu muito rápido. Depois de uma conversa com a mãe dela, simplesmente ela mudou. E assim, falando da sensação de perigo dos vilões, eu senti um pouco mais de tensão com o próprio controle de danos do que com os vilões mesmo, com os Jin. Sim, e assim, por boa parte, inclusive, né? A ameaça me parece ser muito mais o controle de danos do que o Jin. E tem essa coisa que a gente também tem que levar em consideração, né? Porque a história toda vai se passando em Nova Jersey, de repente vai pro outro lado do mundo, porque a avó, né, da Kamala sente ali de que teve a mesma visão que ela e que essa é a hora dela ir até lá e tal. Mas aí de repente, sei lá, eles simplesmente vão, né? A vovó, tipo, ela não diz nada assim do que ela tem que fazer, do que ela... simplesmente vão, encontram ela lá, né? E elas se encontram. E fica nisso, né? E a série parece que ela mostra em determinados momentos, ela fica num certo vão, esperando alguma coisa acontecer, alguma tomada de atitude dos próprios Jin, né? Que depois escapam lá da prisão e vão até, né, o Paquistão para encontrar com ela. A presença da Adaga Vermelha, né? Que ele aparece lá para ajudar a própria Kamala. Até a parte mais ameaçadora do seriado, né? Que ele lança uma faca que passa bem perto do rosto dela, né? Foi talvez o maior risco que ela tomou na série toda ali, o maior perigo que ela teve, né? A saúde dela. Foi esse lance do próprio personagem que depois se mostra um amigo, né? Um companheiro. Mas eu acho que ficou muito isso, né? A sensação de risco real, a série não te dá isso. Eu gostei muito mais das interações, da química entre os personagens, das culturas que foram mostradas. O visual é muito bonito. A atriz, a Velani, ela tem um futuro muito promissor aí como Miss Marvel. Mas a série em si, eu acho que a história foi de pouco... Relevante, perfeito. Relevante, assim, digo, para o universo Marvel. Mas como assim, para você pensar em rever a série toda de novo? Você tem muitos easter eggs, né? O primeiro episódio, então, easter egg de praticamente todos os personagens do universo Marvel. Até Guardiões da Galáxia são referidos ali, né? Que há uma distância, né, entre Guardiões da Galáxia e os terráqueos, mas os personagens terrenos. Mas por algum motivo eles ganharam muito destaque ali na festa, né? No evento, que é legal também de você ver como o próprio MCU interage aos super-heróis do MCU, né? Colocando ali uma celebração como mais ou menos existe na vida real, né? Como se fosse uma Comic Con, Então. É uma Avengers Con, né? Avengers Con, Vingacon. Assim, falando ainda dos viajantes, né? Os Jin, a gente tem a introdução de mais um mundo paralelo, né? Que a gente já teve em Shang-Chi, né? O mundo lá da mãe dele. A gente, indiretamente, a gente tem Kanlan, né? Que a gente não sabe se a série do Punho de Ferro é canônica ou não, mas nos quadrinhos a gente tem Kanlan. Existe, então, assim, né? é mais... Existe no universo Marvel, só esperar pra saber quando eles vão tocar nesse assunto. Então. Mas, assim, é a introdução de mais uma dimensão, né? A alternativa à Terra. E aí fica todo aquele mistério, porque é uma família, né? Que quer voltar pra dimensão. Aí tem o filho da personagem da Juliana Paz lá, que não... o pessoal fica colocando como se fosse a Juliana Paz, né? Mas aí tem o filho dela, que é o único que não faz parte daquela... que não tá todos esses anos assim, vivo, né? Então o interesse dele por esse achado, ele é menor de fato, mas eles estão muito impulsivos ali e pretendem usar da Kamala para conseguir voltar pro lugar deles. Inclusive, acho que ajar, né? Como o pessoal brinca, tipo, tanto faz se ela vai sobreviver no final ou não, sem o bracelete, eles vão ter que brigar pelo bracelete com ela. Inclusive todo esse plot aí, toda essa parte dos viajantes se encerra no episódio 5, né? O episódio 6 é quase todo contra o controle de danos, né? Inclusive é o melhor da série, arrisco a dizer que uma das melhores coisas do MCU, né? Eu gostei muito do episódio 6. A conclusão foi muito boa, assim. Que era mais ou menos o que a gente estava tendo como expectativa de todos os episódios, né? Aquela coisa da didática escolar, da escola participando, né? Dos companheiros do colégio,
da suposta rival, apesar de isso não ser exatamente apresentado, né, como uma rival ali pra ela, mas ela no começo dava a impressão de que não eram duas pessoas que não se gostavam muito. Aí tem a situação dela salvar, né, a menina no dia da Avengers Con, e quando ela descobre que a Kamala é a heroína, né, ela passa a tratar ela de outra maneira, mais ou menos como o Flash lá com o Peter, né, no Homem-Aranha, né, quando descobre que é um Homem-Aranha, a personalidade dele muda completamente, né, de totalmente diferente o tratamento com o Peter após aquilo. Então passa a ser muito essa coisa do interesse, né, de ficar perto do herói. Isso é legal também, é uma relação bacana que é colocada no episódio final. Mas enfim, inclusive, fica tudo muito a no gente easter egg, tem... né? A série ela tratou muito bem os easter eggs. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto. Sim, mas assim, inclusive a gente tem 3 interesses amorosos ali, né? Que é o Bruno, o melhor amigo dela, que ele claramente se interessa por Sim, mas ela. não fica A gente... muito explícito, né? Então, mas Talvez nem a aquela própria cena do Kamala telhado... saiba que ele gosta dela. Mas a impressão que A eu gente passo tem o Kanan, né? Que é o filho da maior vilã da... que é o crush, né? Então. É aquele crush E a que gente tem fica lá, né? Vendo, tendo coisas. Sem saber que o outro lá tá todo, né? Uriçado com a presença dele por ali. Então. E o Adaga Vermelha, ela claramente se mostrou assim, sabe? Aquele, me incomoda, mas ao mesmo tempo eu tô gostando dele. Inclusive nos que quadrinhos é normal, ela né? tem... A cabeça de adolescente, né? A cabeça de adolescente Então. é assim, ela é fervorosa, né? Muito tempo ali na proteção dos pais, agora com aquela coisa de expectativa de independência. Tudo isso passa muito pela cabeça dela, né? Mas acho que por uma junção disso tudo, eu acho que é por isso que o pessoal considera a série muito série adolescente, a primeira série da Marvel adolescente e tal. Não, faz pleno sentido, né? É uma pegada ali que te dá a entender que é isso. E foi bem feito, né? Até certo ponto. Tanto é que eu queria mais daquilo, né? Eu queria mais daquele ambiente de Nova Jersey. Porque o quadrinho, ele é isso, né? É ela vivendo em Nova Jersey, combatendo o crime. Em determinado momento, quando ela sai do país, eu já... Não que eu tenha perdido o interesse, mas a aventura passa a me importar menos, sabe? Não sei se isso é muito pessoal meu, mas talvez possa servir para outras pessoas. Fica ali uma coisa a vovó chamou ela pra ir pra lá, só que a vovó não sabe nem porquê. A vovó tá meio perdida e ela passa a tomar, né? Que é a coisa também no adolescente, tá virando adulto, né? Ele passa a tentar entender o que tá acontecendo por conta própria, né? E ela se sente meio perdida, meio deslocada lá no Paquistão. Quando se imagina que a americana, assim, ela é vista como uma americana, né? Apesar da descendência paquistanesa, lá, quando ela vai pro Paquistão, todo mundo trata ela como americana. Você não gosta de shopping, você não gosta de tirar foto na rua e tal. Ela diz que eu não sou assim, não sei o quê. Tem também essa coisa meio do preconceito, né? E é até uma analogia do preconceito que ela sofre nos Estados Unidos, por ser descendente paquistanesa, e o preconceito que ela sofre no Paquistão, por ser uma americana. Então ela vive essa duologia ali, e é até interessante que a série toca muito bem nesses fatores. Agora, como eu falei, Sim. Talvez o principal ponto da série, você falou que talvez para você a coisa mais relevante seja o episódio final. Para mim, acho que o ponto mais relevante são os easter eggs. Porque há uma conexão, inclusive, com os Anéis do Poder lá os Anéis do Poder é ótimo. Os 7 Anéis lá Os Anéis do Poder é outra obra. Tô falando dos 7 Anéis lá do Mandarim, né? Que aparece na série. E é claro, só tem o easter egg, né? Mas tem também ali o desenho, né? No chão. E o bracelete, né? Que parece estar numa mão Kree. Que é mais uma conexão com o Capitão Marvel, né? Uma mão Kree ali, decapitada, né? Que tá ali no chão, partida, com o bracelete dentro, né? Uma parte do bracelete, né? Que são 2. E exatamente fazendo uma conexão com o Shang-Chi, né? Porque os anéis lá no podcast do Shang-Chi estavam emitindo uma certa mensagem, um certo aviso que eles não estavam conseguindo entender. E a Capitã Marvel, né? Meio que se dispôs a buscar também, né? Saber de onde que vem esse tipo de coisa. E aí faz uma alusão exatamente com aquilo ali, né? O bracelete parece ter a mesma origem dos anéis do Mandarim, né? Mas assim, falando uma coisa que
Cara, a gente já tem falado isso nas últimas produções. Já tem até motivo, já tem explicação pra isso. A gente vai falar isso depois sobre o Thor também. Cara, o CGI dessa série também tem vezes que, poxa, não é brincadeira não, cara. Aquela cena ali dela no telhado com a avó dela, que cena ruim de CGI, hein? Ah, sim. Isso é porque às vezes você não tem como levar, né, o elenco para tal lugar, aí eles colocam o famoso fundo verde, né? E Cavaleiro da Lua acertou tão bem em conseguir filmar certas cenas em determinados lugares, né? Essa série não conseguiu, aparentemente não conseguiu levar os atores para o Paquistão, né? E aí teve realmente um CGI Então, bem ruinzinho ali no plano de fundo, a dificuldade de levar, de fazer um cenário decente. Mas eu não sei, o CGI talvez não me incomode tanto porque não tem tanto CGI, vai. A gente tem muito mais o CGI dos poderes dela, né? Que é óbvio, né? Que tem que usar. Independente de ser a versão dos quadrinhos ou não, o CGI ele seria testado, né? Em vários momentos eles colocaram aqueles pedaços de luz ali, né? Aqueles diamantes, aqueles cristais ali, né? Tá mais pra cristal, né? sim. Reluzentes. Pra mim funcionam bem. Evidentemente que pra fazer o Reed Richards no futuro, eles fizeram agora no Doutor Estranho, mas pra fazer o Reed se esticando é trabalhoso, né? É um CGI complicado de fazer, de ficar perfeito, de ficar ideal para cinema, mais ainda. Então acho que talvez um pouco dessa pegada de tentar transformar ela numa coisa que não é dos quadrinhos também passe muito por isso, né? A dificuldade de você fazer um braço esticando, uma cabeça amassando, né? Um negócio assim, né? Uma figura que não tem um corpo normal, né? Então acho que por isso, de repente, por isso eles tentaram fugir um pouco dessa observação com ela. Eu não sei até quando, porque a partir do momento que a série revela uma possível mutação nela, significa que a qualquer momento ela possa até fazer isso, não saiba ainda, né? Poder se esticar mesmo sem a necessidade do bracelete, vai saber se o bracelete não está sendo usado apenas como um suspense, né? Para um futuro diferente para a personagem. Eu não sei, realmente não sei o que pode ser. Então, cara, falando do bracelete, eu acho que o bracelete, como o Bruno explicou ali na cena final, eu acho que o bracelete dela concede a ela poderes do Nur ali, ela concentrar os poderes do Nur, e eu acho que a mutação dela não vai ter nada a ver com aquilo ali. Vai ser algum outro poder que ainda não foi explicado. Por isso que só mexeram nisso no final, entendeu? Então, exatamente. Eu acho que ainda tem grandes chances de ter a ver com os poderes dela dos quadrinhos. Mas vamos aguardar. Ficou aí no ar, né? Porque a habilidade dela ali, todo momento deixa claro que é o bracelete participando. E quando chega a informação de que, na verdade, ela é uma mutante, que ela tem uma mutação no sangue dela, pode ser que algum outro poder extra apareça. E eu acho, na minha modesta opinião, que vai ser os poderes iguais aos dos quadrinhos, né? Com o braço esticando, né? Tudo isso daí. Tudo depende de como eles vão explorar também o Reed Richards, porque eles não querem similaridade, né? Mas assim, falando um pouquinho ali ainda do controle de danos, já dá a entender como vai ser tratado os X-Men quando tiver a introdução, porque é uma tecla que eu sempre fico batendo, cara. Esse negócio de X-Men sofrer preconceito num mundo cheio de heróis que tem superpoderes não faz sentido mais. O conceito se não perdeu. se encaixa com o do quadrinho, né? E assim, como você disse, eu acho que a parte mais importante da série é a cena pós-crédito, né? Sim. Que é bem nonsense também, né? Sim, o bracelete evidentemente emite ali uma mensagem similar talvez à mensagem que estava sendo emitida lá nos anéis do Shang-Chi. E do nada, né, quando aquelas mensagens estavam sendo emitidas ali e o bracelete começa a tomar uma cor, um roxo, né, um violeta ali, ela, pum, vira uma fumaça, assim, um negócio esquisito, e aí quebra a porta. No momento que quebra a porta, que cai, já dá pra ver que já é a Brie Larson ali, né, já é a atriz caindo ali já, e já não é mais a Kamala, já é a Carol Danvers. E ela sai do armário e aí ficou uma dúvida, que eu acho meio pateta o pessoal ainda ter essa dúvida, de achar se elas trocaram de corpo. A princípio parece que elas trocaram de corpo, mas depois a gente vê que não. Que quando ela pega as imagens que é próprio do quarto, né, da Kamala
da Carol Danvers, aqueles desenhos e tal, ela olha e vê, caramba, onde eu vim parar, né? Evidentemente que ela percebe que é a Terra, né? E ela vai em busca de respostas. Mas fica muito claro pro pessoal que estava achando que ela tinha trocado de corpo e tal, nem faz sentido, sabe? Se ela tivesse trocado de corpo, ela obviamente olharia pro espelho, né? E não ficaria olhando fotos que ela tem no quarto. Ela, naturalmente era a Carol que trocou de lugar e espaço. Como a série já tinha feito, o Bracelete já tinha feito isso com a Kamala anteriormente, mudando ela de espaço e tempo, né? E ela foi parar no passado para exatamente salvar a vida da própria avó, né? Afinal, o destino dela era esse, com o Bracelete. Ali a gente vê e fica bem claro ali, né, que o Bracelete dessa vez trocou as duas de lugar, ou seja, a Carol Danvers esteve em contato com algo parecido, né, com aquele Bracelete, talvez muito por conta das coisas que ela foi correr atrás quando viu naquele Skype lá, né, naquela Zoom que eles fizeram com o Wong, com o Bruce Banner e o Shang-Chi, né, para mostrar os anéis do Mandarim. Sim. Mas agora vamos ver. A Kamala já foi confirmada, tanto a Kamala como a Monica Rambeau já foram confirmadas em The Marvels, né? Que é a continuação eles, inclusive, como se fosse... Foi uma revelação de título, assim, no Brasil, né? Porque a legenda colocou como As Marvels. Eu não sei se eles vão mudar, se o título vai ser esse mesmo. Mas a legenda pode ter resolvido um problema aí, que é um problema complicado mesmo, né? Que é dar um título nacional para esse filme. Então, vamos às notas. Eu acho que foi uma série legalzinha, mas eu acho que, como você falou, não teve muita importância, né, relevância na história. Portanto, a questão cultural e tal, eu acho que valeu. A direção de arte, assim, nas partes das animações e tal, muito legal também. Eu acho que só pecou um pouquinho no CGI, né? Mas nada de tão relevante. O episódio 6 valeu muito. Esse negócio do controle de danos ser uma pedra no sapato dos X-Men já dá a entender isso. E eu gostei. Decepcionou um pouco os vilões, né? Esperava mais. Mas assim, no geral foi uma série boa, legal. Eu acho que ela foi um pouquinho inferior a Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua eu gostei mais. Então assim, eu daria uma nota 6,5 pra ela. É essa nota minha também. Acho que 6, 6,5, tá de acordo. Achei melhor que Cavaleiro da Lua. Sim. Mas se no começo eu tinha a expectativa de dar pra série um 7,5, um 8, com a questão toda lá da viagem no tempo, de ter ido para outro país, eu acho que se perdeu um pouco, sabe? Não me comprou muito esse período da série e acho que a nota diminuiu em virtude disso. Acho que se fosse toda a série concentrada em Justice City, as aventuras da Kamala Khan, né, descobrindo seus poderes e tal, acho que seria um pouco melhor. Esse laço familiar e ter ido lá para outro país e tal, eu admito que me perdeu um pouquinho, sabe? Mas o episódio final realmente recupera, né, essa sagacidade, né, de ser uma personagem local e tal, as aventuras locais, que eu acho que a Kamala Khan e a Miss Marvel é bem isso, né, e essa alma, né, da menina otimista e tal, de superar o preconceito, as barreiras do preconceito, né, que infelizmente, né, ainda são muito carregadas, principalmente nos Estados Unidos e tal, mas no mundo todo de maneira geral, e até mostrando, de certa forma, esse ponto histórico, né, de até onde o preconceito foi capaz, né, de dividir um país, aquela coisa toda cultural, que eu acho super bacana e sem dúvida nenhuma me deixam aí confortável de dizer que essa série ela é uma boa série, recomendo. 6,5, acho que é uma nota de acordo, eu sou um pouquinho mais exigente. Se eu não fosse tão exigente, eu daria um 7,5, mas como eu sou bem exigente, e eu realmente me perdi um pouco nesse ponto da série, da viagem no tempo e tal, eu acho que 6,5 tá de bom tamanho. E é bom, né, Vitor, também a gente deixar claro que aqueles vídeos da Avengers, do Parque dos Vingadores que saiu lá da Disney, né, dos Avengers Park lá, que tem a presença do Homem-Formiga, do Falcão, da própria Miss Marvel, da Capitã Marvel, da Vespa também, que aquilo não é canon, né? Não é canônico aquilo ali.
pessoal tava querendo achar se aquilo ali era alguma coisa que tinha a ver. Não, é só uma brincadeira do parque mesmo. Todo parque de diversão ele tem ali suas próprias histórias, né? Então eles fizeram uma historinha lá, que inclusive a própria Kamala interage com a Carol Danvers, né? Enfim, não tem nada a ver com o filme. É bom deixar claro também isso pra galera que pega desapercebido e vê lá a Kamala interagindo com o Falcão, a Kamala interagindo com outros Vingadores e fica meio perdido. Gente, isso aí não é canon, tá? Isso aí é só uma atração, né? Do parque da Disney. Mas sobre a série da Miss Marvel, acho que é isso. Se vocês curtiram o vídeo aí, já curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam da série. Não deixe de se inscrever no canal, que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o Carpa Mágica, o Futebol Ilimitado. Então vamos ficando por aqui, pessoal. E a próxima série da Marvel é She-Hulk, agora em agosto, né? Então vamos ficar de olho, já tem muita polêmica envolvendo o CGI, mas espero que seja consertado até lá. Mas então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Valeu!